A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 17, a partir do verso 21, nós vamos entender algo que é um texto que todos nós conhecemos, mas que é de uma riqueza sem limites. Jesus diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Diga: o Pai é um no Filho, e eu em ti. Diga: o Filho é um com o Pai. Aí Jesus vai orar por nós. Ele diz: que eles também sejam um em nós, ou seja, que já somos um, que a igreja seja uma em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa semana nós vamos falar sobre unidade, o princípio de Deus para estabelecer conquistas novas. A palavra unidade, ou o derivado da palavra unidade, é a nascente que está ligado ao número 1. Essa palavra no hebraico é Echad. Echad em hebraico significa Deus é um. Echad está ligado a uma unidade de várias ações. Ela está ligada à Trindade. Mas tem uma palavra chamada Yashid, que Yashid está ligado somente à unidade ou o um de Deus Pai. Jesus vai dizer Yashid, Pai, o único. Echad, eu, um em ti, que eles sejam Echad, um em nós. A igreja está conectada 100% em Jesus. Diga amém. Ora, o número 1, ele indica unidade. Deus é único. Diga Deus Pai é único. Diga: não há um Deus como o nosso Deus. A palavra uno, ou único, ou unido, está ligado à unidade, ou à unicidade, que é a união que se origina da palavra Echad. O número 1, ele dá a ideia de estabilidade e de exclusividade, de força, sendo um número absoluto. Ou seja, quando o mandamento do número 1 no decálogo, na lei, quando ele é riscado, o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, se ele for riscado, toda a obrigação da criatura para o Criador fica 100% anulada. Então, a criatura, ela se volta para outros deuses, ela se volta para o paganismo, ela vai para a feitiçaria, ela vai para tudo aquilo que traz desgraça para a humanidade. O número 1 vai aparecer a primeira vez na Bíblia, em Gênesis 1:9, que diz: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num único lugar. Eu quero as águas ali. A grande declaração de Israel está no livro do Deuteronômio 6:4, que diz: Shumar, ó Israel, Shumar Eloheinu, Shumar Echad. Diga Echad. Diga único Deus.
ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aqui, o número 1 significa a unidade composta em vez de uma simples unidade. O que significa isso? São 3 personalidades num só Deus. Diga: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A unidade divina, ela nasce em Yahshua, em Deus Pai. Daí você vai entender a unidade brotando pelo Espírito, o Filho. O Espírito gerou Jesus na terra, diga amém. Aí nós vamos ver Echad se manifestando entre os homens. No Velho Testamento, ouve, ó Israel, Jesus vai dizer: eu vim para os meus, mas os meus não me ouviram. Não houve Shumá, não me ouviram. Eu vim na unidade para os meus, para o meu povo Israel, mas não me ouviram. Mas todos quantos me ouviram, me receberam, Shumá para as nações, Echad para as nações. Todos quantos me receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos, Echad, único na função da Trindade, Pai, Filho, Espírito. O Filho, quando se manifesta entre os homens, ele se manifesta como único Filho de Deus. Quando Jesus vai ao Calvário, ele grita: Pai, está tudo consumado. Ali ele vai entregar o seu espírito e morrer por uma unidade, em trazer a criação de volta para o Criador. Se a unidade não existir, a conquista não se estabelece. Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Eu estou falando do plano divino para poder entrar nos planos pessoais aqui. E a mesma frase serve para todas as áreas das nossas vidas. Se a unidade não brotar, se ela não existir, a conquista nunca em nós vai se estabelecer em nenhuma área. Em tudo, a unidade deve estar estabelecida. Ninguém vai conquistar território fragilizando relacionamentos. Ninguém. Sem unidade, não tem conquista. Ora, quando Jesus brada, ele vai ressuscitar o terceiro dia, e ali vai começar João 17, 21. Pai, que eles sejam um em nós, como nós somos um, eu, o Filho, um no Pai. Muito bem. Precisamos entender que a unidade, ela tem a sua seriedade em todas as áreas que comportam a nossa vida. Quando é que a unidade não se manifesta na vida de uma pessoa? Ou seja, por que as pessoas deixam de andar ou não querem se envolver com a unidade? Podemos identificar alguns motivos. Primeiro, egocentrismo. O egocentrismo está ligado a uma pessoa que se acha absoluta, ou seja, ela vive para ela, tudo é dela, ela não consegue compartilhar, ela não se relaciona, ela não consegue se comunicar, ela não consegue ter aliança, ela não faz alianças.
ela não consegue ser fiel nos seus compromissos. Ela tem algo que tudo que está em volta dela tem que ser só para ela. A pessoa egocêntrica, ela acha que sua opinião ou seu jeito de fazer é melhor do que a do seu líder e é melhor do que de como o coletivo pensa. O que importa é o que ela pensa, o que importa é o que ela acha, o que importa é como ela decide. A segunda coisa que impede a unidade se estabelecer é competição. São pessoas que gostam de viver em competição e querem sempre estar certas, ou querem mostrar que somente elas sabem fazer aquilo diante de todos. Elas querem competir com elas mesmas, elas querem competir com o seu próximo, mas pior do que isso, querem competir com seus líderes. Esses dois quadros mostram como é fácil detectar uma pessoa ou um grupo de pessoas que não vivem a unidade. Unidade é denunciada no nosso caráter. Vamos repetir essa frase? Só as mulheres, bem forte, vamos lá. Os homens. Todo mundo junto. A unidade, ela vem para estar de braços abertos para todos. Da mesma maneira que Jesus ficou na cruz do Calvário. As pessoas que não se unem para a aliança, para o coletivo, elas andam abraçadas consigo mesmo. Deixa eu lhe dizer algo sobre uma pessoa que não se envolve com o princípio da unidade. Ela tem o autopastoreio. Ela não consegue se abrir para ser ensinada, para ser conduzida, para ser pastoreada, para ser consolidada, para ser discipulada. Ela nunca busca ajuda, ela é fechada em si mesma. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é líder de célula aqui e já teve um quadro desses nos seus discipulados? Digam amém. Todo mundo. Porque as pessoas, quando elas chegam desconfiadas de tudo. Como é que eu vou abrir a minha vida para essa pessoa que eu acabei de conhecer? As pessoas já chegam fechadas. Tem uma planta que eu não sei como é que esta planta é chamada aqui no Mato Grosso do Sul. Mas lá no Amazonas, a gente toca nela e diz assim: Maria, fecha tua porta porque tua mãe já morreu. Coitada, matou a mãe da Maria. Como é o nome dessa planta? Você toca nela, ela se fecha. Como é o nome? Dorme, dorme? É mais bonitinho aqui. Lá eu acho que o negócio foi maldade que fizeram com as Marias. Mataram a minha avó, porque o nome da minha mãe era Maria. Esse é o discipulado do dorme-dorme, apóstolo Edmilson. As pessoas chegam desconfiadas. Depois elas vão ganhando e conquistando a confiança, vão olhando para o líder, vão se identificando, vão à célula. Mas quando você vai entrar para começar a fazer um tratamento que você toca no primeiro ponto, aí o dorme-dorme acontece. E elas vão passar ali dormindo, algumas, 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aquela ferida vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Depois que vira um câncer, o casamento,
a vida financeira, a vida profissional, a saúde emocional, a saúde física, quando ela já não vê, que não tem condições de você ficar fechado, quando ela corre para pedir o socorro, muitas das vezes é tarde. A unidade é provocadora de milagres. Vou repetir essa frase. A unidade é provocadora de milagres. Quanto mais eu me envolvo com a obra, com os princípios, com a ação divina, mais rápido a obra de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite, não fique fechado nas suas emoções aí, como se fosse uma planta de dorme-dorme. Deixe o Espírito Santo mover uma ação, para que você possa entrar nos milagres de Deus. Pois hoje eu quero dizer que você vai receber um milagre poderoso de Deus. Quantos recebem essa palavra? Autopastoreio não está ligado à inteligência. O pastoreio está ligado a sacerdócio. Talvez você tenha 2, 3, 4, 5 faculdades. Você tem uma vida profissional abastada, financeira abastada, e você jamais desceria o seu nível para se abrir para um pastor. Jamais. Deixa eu lhe dizer algo. Deus legitima e unge quem Ele quer. Se você não considerar a autoridade de um sacerdote sobre você, você nunca vai compreender o coração de Jesus. Porque Jesus disse: eu sou um bom pastor, vocês são ovelhas. Jesus não nos chamou pela profissão que temos. Jesus nos chamou de ovelhas. Ovelha tem mente de ovelha. Ovelha tem cheiro de ovelha. Ovelha tem emoções de ovelha. No mundo herbívoro, ovelha multiplica ovelha. Ovelha significa aquela que está debaixo e ligada ao cajado do pastor dos pastores. Mas Ele confiou na terra sacerdotes. E esses sacerdotes, independente da ação ou de vida educativa, da formação educativa ou profissional, eles estão ungidos e receberam autoridade para lhe pastorear. Diga: eu preciso receber pastoreio, porque o Senhor levantou na unidade pastores para me abençoar. Diga: obrigado, Jesus. Vamos dar um aplauso a Ele? Quando o autopastoreio sai, aí eu identifico o cajado do meu pastor. Seu pastor está aqui hoje? Tá? Joga um beijo para ele aqui na frente. Eu não sei onde é que ele está. Joga um beijo para ele. Isso. A gente só joga beijo para quem a gente ama. Então vamos lá. Quando eu identifico o cajado pastoral, eu começo a dar minhas mãos para a unidade. Nós somos de uma igreja, ministério aqui, de uma visão chamada visão celular no modelo dos 12. Quando eu identifico o meu líder, eu entendo que existe um discipulado. Diga: discipulado. O discipulado é uma orientação pastoral.
O egocêntrico, ele se autopastoreia. Ele não reconhece o cajado da autoridade. Eu sou o cara. Ninguém me dá direção. Mas quando eu reconheço a autoridade de um pastor, eu começo a dar as mãos para a unidade. Porque eu começo a entender o que Jesus disse errado. Jesus disse: apacentem as minhas ovelhas. A função do líder, do pastor na unidade é pastorear. A função da ovelha é se deixar ser pastoreada. É deixar-se ser pastoreada. Quando essa unidade de consciência acontece entre ovelha e pastor, nós estamos cumprindo a vontade de Yeshua, a vontade de Jesus. No discipulado, eu vou ouvir sim, não e talvez. Quando eu saio do alto pastoreio, eu vou entender que o sim, o não e o talvez é de uma autoridade que Jesus está usando pelo Espírito Santo para direcionar os meus caminhos para a rota do sucesso. A unidade é uma conexão de autoridades que vai chegar no trono da onde brota toda a resposta para a humanidade. A unidade é uma conexão que está ligada ao Pai. Eu comecei falando do número 1, do único, Yahshid. Se eu não estou conectado a uma autoridade pastoral, eu estou fora da unidade. Eu estou me autopastoreando. Talvez na unidade você vá ouvir do seu líder: eu preciso que você vá trabalhar no encontro esse final de semana. Não posso, porque vai ter um churrasco. E ele é mais importante do que esse encontro. Porque lá nesse churrasco vai estar presente. Não, eu não vou porque eu vou passear de Harley Davidson. Ainda tem um grupo aqui? Eu vou passear de bike. Não, eu preciso entender que na unidade eu vou renunciar para que o reino possa crescer. Deus lhe chamou para compor a unidade do reino. Na unidade, talvez o seu líder lhe convoque para a equipe de intercessão. Ficar 2 horas lá atrás, em pé, orando. Talvez para alguns isso possa ser uma afronta ou uma vergonha. Mas para quem já tem a mente na unidade do reino, isso é Yeshua lhe selecionando para estar como atalaia, levantando a voz para guardar a igreja dele. A unidade será vista conforme a libertação que já me alcançou. Vocês estão quietos? Parece até que eu estou falando alguma coisa que acontece na sua vida. Evangelismo de rua, evangelismo em presídio, evangelismo em leprosário, evangelismo em hospital, evangelismo de massa ou evangelismo individual. Vamos convocar a igreja para um evangelismo. Vem uma multidão. E a unidade? A igreja vai promover um churrasco coletivo com futebol e piscina. A unidade.
Em todos os momentos, o Senhor se envolve com as estratégias da sua casa. Aonde os propósitos da igreja são para ganhar vidas, Jesus está presente nos propósitos da igreja. O que o Senhor quer com essa palavra? Eu quero lhe dizer que o shofar está tocando. Shumar Israel, Shumar Mato Grosso do Sul, ouça, Shumar Igreja Evangélica em Campo Grande. O Senhor Deus quer trazer um novo tempo de unidade sobre vocês. O bom e as delícias que vocês viveram até hoje não será nada diante do que está por vir. A unidade nos fortalece e nos une como exército, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Vamos marchar juntos, vamos conquistar juntos, porque a unidade quebra fortaleza e abre portas para a conquista. Eu quero declarar que essa igreja será conhecida como a igreja da unidade. Em tudo que ela colocar as mãos, vai conquistar. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Aplauda bem forte a Ele. Unidade fortalece o coração do exército. Um exército unido, com a mesma visão, com o mesmo propósito, nunca será abalado pelas suas adversidades, pelos seus inimigos. Em todas as áreas, estamos falando da igreja, estamos falando de estar ligado à conexão do trono do Pai, mas precisamos entender que a unidade é um princípio mais combatido pelas trevas. Jesus denunciou isso. Jesus disse: Ele veio para dividir. O líder chega e dá um comando, dá uma palavra. Na hora a igreja é impactada, porque a igreja não estava esperando, mas Deus falou para o líder. Aqui, uns estão na unidade, sim. Outros, chocados. Outros, avivados. Outros, animados. Quando chega lá fora, o pai da divisão, chamado síndrome luciferiana, aquele que desde o trono tentou ser semelhante ao Altíssimo, havia uma unidade de adoração, ao único se adorava. Ele quis ser igual a Yahshid, a Yehad, a Yahvé. E ele conseguiu dividir e trazer com ele uma terça parte dos anjos. Então a igreja recebe um comando e a voz de autoridade é liberada. Quando chega lá fora, a síndrome luciferiana começa. Para que isso? Para quê? Já não aguento mais isso. De novo isso. Eu já estou cansado de tanta campanha. A mesma conversa todo ano. Quando a serpente se move no Éden, havia uma palavra do trono. Uma palavra para que houvesse a unidade de pensamento e comunicação entre o homem e a mulher e a Shid. O único que na viração do dia vinha buscar adoração. A serpente veio e trouxe a divisão pela comunicação. Vou dizer algo a vocês, igreja. Quanto mais próximo dos nossos líderes, quanto mais unidade de pensamento tivermos associados
ao que Deus revela aos nossos líderes, de uma maneira mais tranquila, viveremos na terra. O Senhor disse: assim como o sacerdote declarar, assim será. Se ele declarar bênção, será bênção. E se ele declarar maldição, será maldição. Vou lhe contar um segredo: os seus sacerdotes nunca vão liberar uma maldição para você, mas nunca faltará a palavra de bênção e de milagre para você. Quantos recebem isso? Quantos estão nessa unidade? Quantos querem receber essas palavras de milagres? Diga: eu estou pronto para receber a palavra de milagres da boca dos meus líderes. Diga: eu estou unido nesse propósito. Diga: eu e a minha casa, eu e a minha família, estamos abertos para receber os milagres de Deus. Estamos unidos nessa? Então receba seu milagre. Receba o seu milagre. O apóstolo Paulo vai mostrar sobre, no livro de Hebreus, no capítulo 10, 24 a 25. Se der para colocar na tela, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não abandonando, vamos ler, a nossa, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Diga: Satanás tem arrancado pessoas da unidade da igreja. Tem quantas pessoas existem que você um dia conheceu e viu fazer encontros, células, passou pela congregação, e hoje você não sabe onde elas estão? Elas entraram na unidade, mas elas viraram as costas para a unidade. Escute, a unidade é uma aliança que não pode ser quebrada. A unidade, ela está ligada à igreja com Jesus, o Pai. A unidade está ligada de um marido para com a sua esposa. Unidade de pensamentos, unidade de atitudes, unidade nas ações, unidade nos projetos, unidade nas conquistas, unidade nas realizações. A unidade é uma aliança que as duas partes têm as suas responsabilidades. Precisamos entender que viver a unidade não é fácil, porque nós somos diferentes. Mas as nossas diferenças, elas devem nos completar. As nossas diferenças, elas devem ser, como diz a palavra, suportando-vos uns aos outros em... Diga a pessoa que está ao seu lado: você é muito diferente de mim.
Diga, na unidade, tem que aprender a suportar um ao outro. Diga, isso é aliança. Não vou mais naquela igreja porque eu não suporto fulano de tal. Não volto mais naquela célula porque eu não suporto fulana de tal. Não suporto aquele líder. Eu não suporto aquela pessoa. Não gosto nem do jeito dele se vestir, imagina como fala. É assim ou não é? Quem falou é porque já fez. E quem riu também. Não é fácil suportar o outro. Nós somos diferentes. Tem jeito. Diga, unidade é aliança. Mas eu quero partir para o final. Com tanta coisa que eu estudei. Mas eu respeito horários. Eu quero encerrar dizendo que unidade está simplificada numa palavra: amor. 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 O amor, ele tem um vínculo. O amor, ele é o vínculo. É o vínculo da perfeição. Quem é perfeito aqui, diga amém. É ruim. É ruim. Vou lhe ajudar, minha irmã. É ruim. Agora eu vou lhe ajudar. Quem tem o perfeito vivendo dentro de si? Falaram assim meio a planta dorme. Vou perguntar de novo. Quem tem o perfeito vivendo dentro de si? Tudo é por causa dele, queridos. Por causa dele. O perfeito vive dentro de nós. E ele quer mudar a nossa maneira de pensar. Romanos 12:1. Ele diz na palavra dele que quem está nele, a maldição não lhe toca. Ele diz que quem tem unidade com ele, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez, oh glórias. Ele diz que quem tem unidade com ele, não se afasta da igreja, não se afasta da célula. Por quê? Célula na igreja, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, você tem que ter unidade com a palavra de autoridade dessa igreja. É por amor. É por amor. E aí veio uma ordem dele para quem vive em unidade. Amai-vos como eu. Se você não cumpre essa palavra, você está fora do projeto da unidade. Mas se você cumpre essa palavra, você vai entender que na unidade renunciamos tantos privilégios que temos para poder ver o próximo feliz. E quando o próximo que estava se perdendo se encontra com esse Jesus, se encontra com Errad, se encontra com essa salvação, a minha missão na unidade, a minha obra na unidade foi concluída. Você talvez não seja apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta, ungido nessa igreja, mas você está na unidade do corpo.
E na unidade do corpo, os anjos queriam fazer seu papel. E não foi lhe dado esse direito a eles. E você está vivendo o melhor tempo da história da humanidade. E está deixando que esse tempo passe. E se esquecendo dessa unidade. Que sejamos mais unidos em Deus. Que sejamos mais unidos com os nossos líderes. Que estejamos mais unidos como família. Somos uma família chamada família de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que essa palavra de unidade pulse no seu coração. Graças. Vamos orar. Fique em pé, por favor. Só que nós vamos orar em unidade. Eu não queria que você orasse com seu marido, nem com a sua esposa, nem com seus filhos. Vamos orar em família de Deus. Queria que você fosse homem ora com homem, mulher com mulher, mas se fosse uma pessoa que você não conhece, ou então você não tem tanta intimidade, e você estreitasse esse laço. Quando a gente ora por uma pessoa, ainda que a gente não conheça, a semente do amor brota. E Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer que você viva a unidade. Amém? Então procure uma pessoa e nós vamos ministrar palavras proféticas sobre elas. Procure uma pessoa. Homem com homem, mulher com mulher. Profetize sobre essa pessoa. Ministre o amor de Deus sobre ela. Pai, na autoridade do nome de Jesus, apresentamos a Tua igreja, Senhor, como o Senhor declarou, que eles sejam um em nós, como nós somos um. Que esse errado venha sobre nós, Senhor, trazendo essa unidade.
Assim como Jesus um dia foi o único filho e se tornou primogênito dentre os mortos, nós também nos tornamos filhos de Deus. E obrigado, meu Deus, porque essa palavra nos move a uma ação em prol do teu reino. Que haja unidade na família, unidade nos casamentos, que haja unidade entre pais e filhos, filhos e pais, que haja unidade aqui nos ministérios, unidade de propósitos ministeriais, que a unção e o manto da tua unidade esteja presente em todas as áreas da vida dos teus filhos, na vida financeira, na vida empresarial, na vida profissional. Eu declaro um novo tempo de unidade sobre essa igreja, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E quem entra na unidade, aplauda bem forte o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus.